Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 14, verso 18 a 20. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Grande Deus, como sempre, dependemos de Ti. Nós somos como a esposa que depende do marido. Nós não somos a esposa moderna, ainda que estamos vivendo no tempo moderno, onde a mulher não depende do marido e ela nem quer depender do marido. Mas nós queremos depender de Ti. Depender do esposo, depender da palavra revelada. Estamos aqui para isso, Pai. Nós não somos diferentes porque queremos ser diferentes, mas porque o Senhor nos fez diferente. Amamos estar dependendo. Assim é a verdadeira esposa, com o verdadeiro espírito aqui na terra, no natural. E assim a verdadeira igreja, com o verdadeiro Espírito Santo, agindo em si nesse tempo. Por isso aqui estamos. Usa-nos para a Tua glória. Queremos sempre estar sujeito ao Senhor. Como a mulher está sujeita ao marido, queremos estar sujeito a Cristo todos os momentos. Por isso aqui estamos. Toma controle da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma. Controla nosso corpo. Que tudo que há em nós bendiga seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu quero falar com vocês hoje sobre Cristo em 3 planos. Vamos aprendendo com o profeta. Ninguém poderia pregar essas coisas se não tivesse primeiro um profeta. E nós temos um profeta. Ainda que ele já partiu, mas nós temos como profeta, através das mensagens. Assim como nós não pregamos nada, se não examinássemos Pedro, Paulo e os demais, que foram profetas em seu dia. Hoje não podemos pregar sem examinar o que foi o nosso profeta também no seu dia.
nos Estados Unidos. E estamos agradecidos por isto. Agora vamos ver, são coisas que a gente tem falado várias vezes, mas tem hora que a gente só falta posicionar alguma coisinha. Então vamos prestar atenção. Cristo em 3 planos. O profeta do século XX, parágrafo 79, vamos ver o que o irmão Brano ensina. Já temos pregado isso para vocês. Isto foi o que ele quis dizer com esta asseveração. Em 2 ocasiões, no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. A primeira vez foi depois da batalha contra os reis. Agora eu quero destacar esta vez, porque esta vez foi uma forma sobrenatural, muito mais do que a segunda. Foi uma forma de que ele manifestou para Abraão e deu ceia para Abraão, mas depois você não ouve falar mais em Melquisedeque. Então nós estamos vendo aqui, Melquisedeque é Cristo no primeiro plano. E vamos até chegar ao nosso tempo, creio que vocês já chegaram lá. Só vamos apresentar as mensagens. Então, no Antigo Testamento, 2 ocasiões, Deus apareceu a Abraão em forma humana. A primeira vez foi depois da batalha contra os reis e foi chamado de Rei de Salém, que é Rei de Jerusalém. Era a abreviatura do nome Jerusalém, era Salém. Então ele foi conhecido como Rei de Salém, como Melquisedeque, no primeiro plano, Cristo. Logo lhe apareceu na tenda, imediatamente antes da destruição de Sodoma. Ele é o mesmo. Então você vê, ele apareceu para Abraão num sobrenatural e apareceu a Abraão na tenda em carne. Guarde bem isso, em carne. De sobrenatural para carne. Mesmo na tenda, falando com Abraão, porque ele comeu. Ele bebeu, comeu bolo, comeu carne. E esta foi a segunda aparição que o identificava como sumo pontífice, o sumo sacerdote, aquele que estaria intercedendo por nós, tomando nossos pecados. Mas isso já estava exemplificado lá no Velho Testamento, na aparição para Abraão, em 2 ocasiões. A primeira, Melquisedeque, dando pão e vinho, depois da batalha, depois que você vence. Que ninguém deveria tomar a ceia se não vencesse, se não fosse um vencedor. A gente tem que aprender isso. Deus apareceu para dar a ceia para Abraão porque ele tinha vencido os reis. Aqueles 5 reis apontam também para os nossos 5 sentidos. Você tem que vencer a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Você tem que vencer. E uma das coisas mais difíceis é vencer a visão, vencer a audição. O paladar é porque vem a voz. Tem que saber o que fala, tem controle sobre a língua. Então, quando nós somos vencedores de tudo isso, aí nós vamos tomar uma ceia. Porque foi isso que fez Cristo, em primeiro plano, vindo a Melquisedeque,
E vocês têm que notar que essas aparições foram a Abraão. E a Abraão é Cristo e a noiva. Porque é tipo. Abraão e Sara, Cristo e a noiva. Então estas aparições foram feitas a Abraão. Você vê Cristo aparecendo no Novo Testamento e logo Cristo aparecendo outra vez. Abraão, H-A-M. A primeira aparição o identificava como sumo pontífice, posição assumida por ele depois de sua ressurreição. Porém, sua aparição na tenda tipificava o ministério como profeta, ofício que assumiu durante os dias de sua carne. Então nós temos duas coisas acontecendo aqui no tempo de Abraão. Melquisedeque, um sobrenatural, e logo aquele mesmo vindo em carne. Ele era 16 elementos. E nessa aparição, que o identificava como sumo pontífice, diz o profeta, quando ele apareceu, posição assumida por ele depois de sua ressurreição, porque a ele foi o nosso sumo sacerdote, sumo pontífice, depois de morte, ressurreição e ascensão. E tudo já estava exemplificado lá atrás, quando ele estava em suas manifestações, nas duas ocasiões a Abraão. Vou repetir. Porém, sua aparição na tenda, aquela aparição, quando ele veio na tenda, era diferente daquela aparição quando ele veio e apareceu para Abraão depois da matança dos reis. Quando ele apareceu para Abraão, depois da matança dos reis, agora eu quero que você preste atenção. Se não prestar atenção, você não vai aprender. Na verdade, muitas vezes a gente vem na igreja, não é para aprender, tem hora que é para marcar cartão, picar cartão, e vai embora, e a gente não muda, entende? Esse é o problema. Mas é o problema de ouvir e não praticar. É o problema de edificar a casa na areia. A gente vem na igreja, mas edifica a casa na areia. Não tem alicerce. Qualquer problema que dá, qualquer dificuldade, vai nos abalar mesmo. Não estamos nem falando de grandes problemas. O nosso Deus que é grande, não os nossos problemas, certo? Mas a gente precisa aprender. Quando ele veio a Abraão, que ele era Melquisedeque, isto é um sobrenatural. É como a teofania de Jesus Cristo no Velho Testamento. Ele deu a ceia para Abraão. Mas depois ele teve um dia que ele comeu com Abraão. Aí ele era um homem. E aquilo estava mostrando também para nós que Deus viria como um homem, como ele veio em Jesus. E aquilo tem uma dupla manifestação, porque ele viria em Jesus e viria em Brana. Eu vou deixar aqui apenas poucas coisas, que tem muitas, mas vou deixar poucas manifestadas em parágrafos dentro desta mensagem. Então, porém, sua aparição na tenda tipificava seu ministério como profeta. Quando ele apareceu para Abraão, Elohim, Billy Graham, Oral Roberts, que o Elohim era Brana. Mas ele apareceu para Abraão com dois anjos, Elohim, Miguel e Gabriel. Mas aqui na frente, ele ia ter a mesma manifestação, porque seria também uma dos seus três planos, um de seus três planos,
uma parte dos seus 3 planos. Você sabe, Deus é completo em 3, perfeito em 7. Ele é completo em Pai, Filho e Espírito Santo, perfeito em 7. Por isso que ele tem 7 eras, 7 espíritos. Que 7 espíritos é o mesmo Espírito de Deus operando em 7 homens em eras, tempos diferentes. Deus estava manifestando. Então aqui nós vemos ele sobrenatural e vemos ele numa manifestação em carne, comendo na tenda. Ele era um homem, na tenda ele está comendo com Abraão. E é o ministério que ele exerceu como profeta. Jesus, em seu dia, ofício que assumiu durante os dias de sua carne. Presta atenção. Até aqui, nós já temos Cristo em 2 planos. Nós temos Cristo no primeiro plano, Melquisedeque, e temos Cristo no segundo plano, mostrando o sumo pontífice, Jesus Cristo, representado, exemplificado, já ali nos dias de Abraão. Ele sendo um profeta, ele olhou para Abraão e disse que ele ia ter um filho, e a Sara estava atrás, na tenda, e ele falou para Abraão, por que Sara riu? Então ele era profeta, ele sabia o que a mulher estava pensando, ela nem deu gargalhada, não, ela pode não ter nem mexido com os lábios, aquilo foi algo no seu interior, e ela tinha razão de rir, uma mulher com 90 anos, dar à luz um filho, aquilo riu lá dentro, qualquer um de nós, qualquer igreja, por que falar mal de Sara? Qualquer igreja riria, só de pensar que nós somos a esposa, está quase para fazer como Sara. Você está me entendendo? Sara riu, vai ter um filho, nós a esposa, nós, tem tantos possibilitados, e nós, essa igrejinha, o profeta pregou no seu dia, essa igrejinha, porque o ministério dele também ali em Jeffersonville não era grande, grande era mundial. É como o nosso mesmo local não é grande, grande é mundial. Já julgamos grande, mundial, certo? Não como o irmão Branham, mas estamos mostrando que isso daqui é uma verdade, de Sara sorrir e eu sorri também. Nós somos a Sara, nós somos a esposa, a impossibilitada. E como nós vamos dar luz a um filho? Olha o cansaço, olha a dificuldade, olha os problemas que se enfrenta, olha as críticas, o que vão falar de nós, se expormos, nós somos os que vamos no rápido. Qualquer um vai rir de nós. Sara dizia, vou ter um filho. Todo mundo ria dela. Ria de Abraão. Você vai ter filho? Sim, eu já fiquei grávida. Aí ela já estava grávida. Já fiquei grávida. Ele já veio a mim. Ele trouxe a semente. E a semente é fé. Na minha impossibilidade, ele podia ter me matado, mas o meu esposo, Abraão, fala hoje, o meu esposo, Abraão, sabe por que eu não morri? Eu, Sara, porque o meu esposo, Abraão, era verdadeiramente meu esposo. O sangue que corria em suas veias, corria no meu.
nas minhas veias. Eu sou a esposa, ele é meu esposo. Abraão, assim, o sorriso, a crítica. Se Deus fosse fazer alguma coisa, faria através da primeira-dama do país, do Estado, ou a primeira-dama da nação israelita. Mas não, Deus vem aqui agora e fala, é com Sara. E Sara diz, eu, sorrindo. Sabe por que eu não morri? Porque eu estava no meu esposo. Sabe por que nós, a Sara, esse dia, não morremos? Porque nós estamos no nosso esposo. Deixa as pessoas criticar. Lá, o esposo era Abrão. Aqui, o esposo é Bran. Lá era H-A-M. Aqui é H-A-M. São coisas simples, mas são coisas que mostram nossa identidade. Que nós chamamos nosso esposo de Senhor, isto é, observando o que ele pede, obedecendo o que ele pede. Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Porque a igreja chama ele de Senhor, Senhor, e não faz o que ele manda, se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porque a igreja não se arrepende e escuta o que ele manda, um profeta, para revelar os mistérios escondidos por todos esses milênios. Porque a igreja chama ele de Senhor e não o obedece. E a igreja da mensagem chama Cristo de Senhor e não lhe obedece. Quando ele diz que a terceira puxada, Brana não podia falar, porque essa mensagem viria no futuro, seria falada, a terceira puxada seria falada claramente, abertamente. Por quem? Sara. Sara creria nessa terceira puxada. Quem diz que eu não vejo minha impossibilidade? Que você não vê sua impossibilidade? Quem diz que estamos pensando que vamos no arrebatamento porque prestamos, porque somos alguma coisa, porque dizimamos, porque estamos na igreja? Tem gente que dizima mais que nós, tem gente que oferta mais que nós, tem gente que vai na igreja muito mais que nós. Não estamos pensando que nós vamos ser raptados porque nós fazemos alguma coisa. Não, nós sabemos que vamos ser raptados porque nós estamos no nosso marido. Estamos no nosso esposo. Lhe obedecemos. O esposo é a palavra revelada. Quem é que obedece à palavra revelada? A palavra revelada é essa: o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Quando ele saiu, a era terminou. Ele não é mais cordeiro, converteu em leão. Ele tem um novo nome quando ele sai do trono. E nós cremos nisso. É uma esposa que dobra a esta palavra, que crê de coração. Não temos força, mas não é por força, é pela fé. Eu creio que isso é verdade. Eu estou pregando uma coisa para vocês que eu creio. O povo aprende comigo no que eu creio. E quem está no meu ministério tem que crer no que eu creio. Senão tem que arrumar outro. Eu poderia ser mais pesado aqui. Mas a mulher que não obedece o seu marido, ela não tem ele como marido, ela tinha que ter outro. A igreja que não obedece a Cristo como seu marido, Cristo é a palavra revelada, e é Cristo no terceiro plano. Quando ele se completa,
E Melquisedeque não estava completo, ele precisava manifestar seus planos. Como pai, criador, ele não estava completo, ele tinha que manifestar seus planos para completar. Pai, criador, mas tinha que vir como filho, salvador. Ele tinha que vir como Espírito Santo, iluminador, o que vive dentro, não o que está ao lado, mas o que vive dentro. O terceiro plano traz Cristo dentro da igreja. Esse é o terceiro mistério. Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Aleluia. Agora, porém, sua aparição na tenda com Abraão, ele e 2 anjos, tipificava seu ministério como profeta, ofício que assumiu durante os dias de sua carne. Profeta dentre ti, de teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor teu Deus. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Que adianta Deus levantar um profeta e alguém dizer, fulano é profeta e você não ouve ele? O que adianta você, me desculpe porque hoje é assim, o que adianta você casar se você não ouve o marido? E Deus formou isso desde o princípio, quando ele fez o homem, e o homem não podia cair, e o homem não caindo, Deus não podia manifestar seus planos, e ele colocou então o homem no jardim do Éden, sob livre-arbítrio, para não forçar o homem a cair. Livre-arbítrio, direito, capacidade de escolha. Colocou ele lá. Quando ele viu, não é bom você ficar só. Isso daqui é importante. Se você ficar só, diz Deus, eu também vou ficar só. Se você ficar só, você não vai te completar. A quem você vai expressar seu amor? Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Irmãos, isso é um dos mistérios que nós aprendemos na terceira puxada, que quem ama é o marido. Nós sempre ficamos esperando, a mulher tem que amar a gente, não é assim? Mas isso é um dos mistérios que tínhamos que descobrir nesse tempo final, de que é o homem que ama, porque é Cristo que ama. É a mulher que reverencia, porque é a igreja que reverencia. Mas se você, Adão, ficar sozinho, eu vou ficar sozinho também. Você vai ser um homem incompleto. Todo homem sozinho, vocês me desculpem, tem uns que não aguentam e quer falar, meu irmão, você tem que aprender com a Bíblia. Um homem sozinho é incompleto. Deus sozinho é incompleto. Por isso ele teve que tirar a mulher do homem, adormecê-lo e tirar um subproduto. E tem que saber que o produto é o original. Tem que saber, igreja, crente, moças, mulheres cristãs, que o subproduto é inferior. Isso é Bíblia. Não é aceito na era que você vive, mas enquanto eu viver, eu estarei pregando Bíblia. E elas terão que me ouvir, ainda que rangendo os dentes. Mas elas terão que me ouvir, ouvindo a verdade. Mas do outro lado, oh, meu Deus, o homem é o amor, o marido é o amor. Se ele ama, ele não causa mal. Como eu já disse, o homem pode não bater na mulher, não lhe dar murro, mas mata ela de desgosto. Com falta de amor, com falta de dedicação. Ao invés disso, Cristo, ao invés de nos matar, morreu.
para que nós pudéssemos viver. É isso que o homem tem que fazer, é isso que Cristo fez, é isso que eu tenho que fazer, é isso que a igreja tem que entender, que Cristo nos amou de tal maneira. Ele morreu por nós. E o marido dá vida pela mulher, e a mulher reverencia o marido. Amém. Mas são coisas muito boas que eu fico dando umas paradinhas, né? Essas mensagens improvisadas assim, quase não improvisadas, mas é improvisada, me chega de última hora. O que ele foi na tenda? Guarda bem, parágrafo 80 do profeta do século 20. O que ele, Melquisedeque, Elohim, foi na tenda, juntamente com 2 anjos, Miguel e Gabriel, o que ele foi na tenda, também o que ele foi na terra, como Jesus, e também o é agora. Este é o terceiro plano, para que possa completar este grande plano de Deus, o grande plano da salvação, teria que ser completo agora. Começou lá atrás, Cristo em Melquisedeque é o primeiro plano, mas ele teve 2 ocasiões, uma ocasião para dar a ceia para o vencedor, e uma ocasião para poder vir em carne, dar sua vida, comer conosco. Um Jesus que comeu com o povo hebreu, um Brana que comeu com o povo americano. É isso que eu quero que você entenda. Por isso, Deus está completo. O homem sozinho é incompleto. Aí, quando ele arrumou a esposa, ele vai expressar seu amor, e através da expressão do seu amor, não é sexo, mas está tratando através do sexo, porque é o único meio desta expressão. Desde quando começou o primeiro filho, quando aparece um bastardo, que não é filho de Adão, porque a Eva, a igreja, deu ouvido a um papa, deu ouvido a um presidente de uma igreja, deu ouvido a um plenário. O que ela gerou? O inconvertível, um Caim que era do maligno. Eu não tenho tempo de explicar tudo, mas já está bom. O que ele foi na tenda, também o foi aqui na terra, Jesus. E também o é agora. Quem que é agora? Completando o plano. Deus, o grande Deus Espírito, invisível, agora através de um corpo teofânico manifestado a Abraão. Mas ele não ficou apenas no corpo teofânico, que foi a obra cruenta que ele teve depois de sua morte e ressurreição. E aí ele foi o nosso sumo pontífice, sobrenatural. Mas ele veio aqui em carne para poder morrer primeiro por nós. Isso foi o que ele fez na tenda, aqui na terra em Jesus, e também o é agora em Brana. O que ele foi nos dias de Brana. O sinal não muda. Oh, meus irmãos, quando você acompanha isto, da forma que o profeta pregou, Melquisedeque, o grande príncipe e rei, 172. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz,
o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. O Melquisedeque, o teofânico, era a parte anterior do Senhor Jesus Cristo, que foi gerado na Virgem. Então aquele Melquisedeque era a parte anterior, era o sobrenatural. Quando veio Jesus, já mostrou que ele comia com os homens. Tinha um corpo que adoecia, que morria, mostrando o lado natural. Um lado é espiritual, o outro lado é o natural. E isso ele fez outra vez quando veio nos Estados Unidos, num corpo de carne, no natural mesmo. Você vê Melquisedeque, um teofânico, você vê um Elohim na tenda de Abraão, um homem, carne humana, apontando para Jesus no seu dia. Mas quando Jesus veio, ele ainda era obra e graça do Espírito Santo. Ele era superior aos homens. O seu nascimento era superior aos homens. Todos os homens nasciam pelo sexo. Ele veio por graça e obra do Espírito Santo. Isso é superior. Mas ele veio completar seu plano. E para completar seu plano, ele tinha que ser homem natural. Homem mesmo. Isso completou o plano. Então guarde bem. Enquanto você está só, homem, você é incompleto. Se você casa, você não é família ainda. Mas quando você gera o primeiro filho, aí você começa a ter uma família. Aí foi formado uma família. A gente trata um casal, é um casal, fala uma família, mas cadê os filhos? Cadê a prole? Família vem de prole. Gerações. Cadê os meninos, as meninas? Mas quando tem, completou. Tem gente que não completa, tem gente que fica aí 10, 20, 30 anos e não gera um filho. Porque não completa. Não é que a pessoa é perdida. Simplesmente ela não tem aquele mistério revelado para ela. O rapazinho, diz o profeta, que com 16 anos ele já tem os seus filhos no lombo. Mas quando ele casa, aí ele vai manifestar aquilo. E casa, talvez não tenha nenhum filho depois que casa. Cadê a família? Agregar esses filhos, esta prole. Deus hoje está mostrando que Ele tem seus filhos. Paulo diz que viria o dia da manifestação dos filhos de Deus. Se nós pudéssemos entender isto, que a manifestação dos filhos de Deus se daria como Elias virá e converterá os corações dos filhos. Olha onde estão os filhos. Gerados por sua palavra, gerados por um ministério que forma o terceiro plano de Deus. O primeiro, Cristo em Melquisedeque. O segundo, Cristo Jesus. O terceiro, Cristo Brana. É o terceiro plano onde Deus completou. Por isso, aquele que crê, a gente não cansa de falar isso. São João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Aquele foi Brana. Jesus falando, aquele que crê em mim. Ninguém creu em Jesus senão Brana. É aquele, é um. É único.
E nós somos a prole, os filhos do único. É desse dia final. Deus teve um profeta, o Elias, e nós somos os filhos que fomos convertidos aos pais originais, não apenas do batismo, na ordem da igreja, na posição da mulher, na igreja ficar calada, dela não ser uma pastora, missionária, que não existe isso na Bíblia, diaconisa, não existe isso. Mas dela cumprir a palavra, dela ser uma verdadeira dama. Deus precisava de nós para poder ter sua família. Família. Ele teve uma família durante as eras. Mas se você notar pela Bíblia Sagrada, a família dele estaria no último dia sendo raptada, ouvindo mensagens que ninguém nunca ouviu, pregações de William Branham, revelações de mistérios escondidos que ninguém ficou sabendo, mas nos dias da voz do sétimo anjo se ficou sabendo, porque era nos dias do seu completo. Agora Deus está completo. Deus não é apenas uma teofania. Deus não é apenas um Jesus gerado por obra do Espírito Santo, mas Deus agora é um homem. Completou o seu plano. Talvez você não vai entender isso. Você é um teólogo, você nunca vai aprender isso. Sua teologia passa por alto essas coisas, porque Deus passa por alto os teólogos e revela aos pequeninos. Quem vai conhecer isto? Cristo no primeiro plano, Melquisedeque. Cristo em segundo plano, Jesus Cristo. Cristo no terceiro plano, William Branham. Não dá para crer, ver a realidade da palavra. Agora isso tem que estar dentro. Hoje eu estou completo. Deus hoje tem uma família Branham. A família de Deus não tem apenas um nome, como no decorrer de 7 eras, cada um da família de Deus levava o seu nome. E eu te pergunto, quem quis ser batizado durante 7 eras da igreja no nome dele? Depois do ano 100, ninguém quis ser batizado no nome dele. A verdade ficou escondida. E era para ter uma família nas eras que ele tem, para o seu nome. Irmão Branham diz, toda a família no céu, na terra, chama Jesus. Porque é uma família durante 7 eras da igreja. Mas a família que chama Branham é aquela família que estava em Abraão. É a família do novo nome, para esse dia final. Quando ele veio e tornou o sumo sacerdote para nós, para interceder para nós e não para os judeus. Ele foi nosso sumo sacerdote. E estava mostrando que ele estava cumprindo o papel dos dias de Abraão, mesmo falando com o judeu, e judeu rejeitando ele. E ele sendo um sumo sacerdote nosso, não de judeu, mas nosso. Por isso, quando ele viesse com novo nome não é para judeu. Novo nome está escrito em Apocalipse 2,17 e 3,12. Novo nome, tanto de Deus como nosso, é um nome que teria que ser revelado no final das eras, porque ele mostrou tudo aquilo simbolicamente, mas não deu a luz do nome. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o nome apareceu. Qual o nome de Cristo? Ele nasceu, ele chamará Jesus, ou Yeshua. Esse será o seu nome.
Porque ele nasceu ali em Nazaré, ele esteve ali pela Judéia, e o seu nome será Jesus. Mas e o seu novo nome? É um mistério que foi revelado nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Leia a mensagem perguntas e resposta, número 478. Leia a mensagem do profeta, o Desvelar, 273 a 278. Para você entender essas mínimas coisas, leia Laodiceia 38. Tudo está revelado, mas ninguém sabia. Era um mistério que foi revelado e Deus disse para o profeta: não diga a ninguém. William Branham disse: vocês sabem que eu sei o que são os 7 trovões. Mas Deus disse para ele: não diga a ninguém. Ele pregou e as pessoas não perceberam. Como eu estou pregando e tem muita gente que não percebe. Ele pregou a terceira puxada. Ele não falou para alguém, porque era uma proibição divina: não diga a ninguém. A proibição não era não pregue, não diga a ninguém. Isso é a pessoa. Não fale para nenhum amigo, nem um colega, nem um filho, nem para sua esposa. Não diga a ninguém. Mas ele chegou e diz: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ele pregou, mas ele não disse a ninguém. Por que ficamos sabendo? Porque assim como houve uma mensagem para os dias da voz do 7º anjo, quando chegasse um ministério que comesse aquela mensagem, comesse aquele livrinho, então ficaria sabendo. Vocês estão esperando a terceira puxada? Já foi. Vocês estão esperando visão da tenda? Já foi. Vocês estão esperando um novo nome? Foi quando ele desceu do céu. Quando ele desceu do céu, a hora que ele pisou na terra, ele chamava Brana. Quando ele estava aqui na nuvem, ele era anjo forte. Não tinha um nome. Anjo forte. Apocalipse 10:1. Mas quando ele pisou com o pé direito no mar e com o pé esquerdo na terra, isso é revelação. Ele chamava William Brana. Aí desferiram os 7 trovões. O tempo acabou. É o tempo das eras. Acabou. Porque agora é o tempo do 7º anjo. Laodiceia acabou. O tempo das eras acabaram. Agora é o tempo do 7º anjo. E ele vai tocar a trombeta. Agora é tempo dele. Agora eu estou nele. O meu nome, o nome de Deus está no anjo. Vai lá em Êxodo, para você ver. O nome estava no anjo. O nome de Deus estava no anjo. E na hora não foi revelado o nome do anjo, mas depois ficaram sabendo. Era Josué. Aí vem William Branham e prega Josué. Ele representa o mensageiro do último dia. Isto é, o novo nome está nele. Ele é o anjo de Deus. Amém. Na verdade, talvez tenha muita coisa para completar, mas meu horário está terminando. Só para não ficar sem isto, né? É bom eu completar 205, a festa das trombetas, que diz, houve 3 estágios disto, que eu disse, sempre é 3. Os mártires, as eras dos mártires, por isto, e então o estágio dos reformadores, e agora o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério é revelado de toda a Bíblia. Seria conhecido pela noiva. Não é conhecido por qualquer um. É conhecido pela noiva. Agora, a noiva, ela não diz só Senhor, ela obedece. Mulher que não obedece o marido, ela não tem governo. Igreja que não obedece a Cristo, ela não tem o governo. A pessoa que não obedece à lei do país, ela não tem governo.
E o governo está aí. Mas a pessoa precisa obedecer. Se não obedece, é um infrator, tem que pagar o preço. Porque não obedece à lei do país. A mulher não obedece, que ela tem que ouvir o marido. O marido não obedece, porque ele tem que amar. Se você notar, amar é muito mais do que ouvir. Amar, quem ama dá vida. Ele deu a vida, Ele morreu por mim, por você, porque Ele nos amou. A Bíblia diz, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito. O que é isso? Único. Você quer ser filho de Deus? Não tem jeito. Ele deu o Filho unigênito para nós. Se eu quiser ser filho, eu tenho que obedecer o unigênito. Porque ele tem um filho só. Abraão parecia ter mais filho, mas quando Deus pediu o sacrifício, ele disse, Abraão, vai e ofereça o teu filho, o teu único. Ele já tinha o outro filho, mas não era considerado. Não foi considerado. É o filho da escrava, é o filho da denominação, é o filho daquela que não obedece, é o filho daquela que não reverencia, é o filho daquela igreja excluída. Como foi aquele menino? Final. O único lugar provido por Deus para adoração, finalzinho do 203. É assim, o fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Que era a plenitude da divindade corporalmente nos dias de Brana, era Brana. Mas quando você tem fermento, incredulidade no vosso meio, isso não deixa produzir a plenitude da divindade. E o que Jesus era, a plenitude da divindade. Mas a incredulidade dos judeus não deixou a plenitude da divindade ser manifestada para eles. Eles mataram a plenitude da divindade. E hoje eles matam o resultado da palavra. A plenitude da divindade estava em Brana. Estava dizendo, tão claro o fato de haver fermento em seu meio. Fermento é pecado. Não faz com que se produza a plenitude. Aquilo que é completo. Aquilo que está cheio. Aquilo que não cabe mais nada. A plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Aí ele fala assim, ó, olha como isso é verdade. Isso não se pôde fazer na era de Lutero, tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal, porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado. William Branham era a manifestação do Filho do Homem, naquele dia, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre o seu povo. Se os americanos soubessem disso, eles tinham aceitado. Por que os filhos não obedecem? Porque eles não vêem nenhuma plenitude. Mas tem. Você tem a plenitude da palavra hoje e os filhos não obedecem. Brana era a plenitude da palavra, desse terceiro plano de Deus, completando Deus na terra, mostrando, eu vim do sobrenatural, passei a uma geração do Espírito Santo, mas hoje eu sou um homem completo, isto é, Cristo em 3 planos. Grande Senhor, a gente não dá conta de expressar tudo o que tem. Tem a mensagem, o que é verdade,
Mas nós cremos nisto, Pai. Nós cremos neste terceiro plano do Senhor. Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi o terceiro plano. Eu quero amar, eu quero reverenciar a esta mensagem. Eu quero mostrar que ela completou o corpo do Senhor aqui na terra. A plenitude da deidade manifestou Zacarias 14, 6 e 7. Apocalipse 10, de 1 a 7. São Lucas 17, 26 a 30. Mateus 17, 11. Atos 3, 19 a 21 e outras escrituras, Senhor. Estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, extraia água e também pão. Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetiu, nesses últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os 2 anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Grande Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Abraão encarnou. O Abraão desse dia o identificou, quando ele pregou os 7 selos por revelação. O ministério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande
corpo de Brahma encarnou.